Olá, minha gente linda, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, como vocês já viram em cima, eu vou fazer uma análise sobre a série documental da Netflix, Dahmer, um canibal americano. Mas antes de começar essa análise, não esqueça de deixar o like pra mim e se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. E bora lá para essa análise. O primeiro ponto que eu queria destacar dessa série, eu terminei de assistir essa série ontem à noite e eu queria destacar a atuação dos atores. Ficou meio redundante, mas é exatamente isso. Os atores, eles são incríveis, eles são impecáveis. O próprio ator que faz o Dahmer, ele é fenomenal, porque ele consegue te passar essa frieza que provavelmente o Dahmer tinha, né? Porque uma pessoa, para conseguir assassinar 17 pessoas, 17 homens, cozinhar eles, comer a carne, fazer todo aquele processo de canibalismo que provavelmente aconteceu, é surreal. É muito louco, mas é uma série que consegue te causar isso, sabe? Essa indignação, todos esses sentimentos que a série ela vai causar em você. E essa série, ela é muito boa. Eu comecei a assistir muito fortemente influenciada pela minha amiga Amanda Clara, que já tem vídeo com ela aqui no canal, vocês podem ir lá assistir. O vídeo que a gente reage a todo o caso da família Eubank, né? Da Giovanna e do Bruno Galinhaço. Mas enfim, essa série ela vai tratar desse assunto, que é um assunto muito delicado, mas ela consegue trazer com muita sensibilidade tudo que a gente precisa entender sobre todo o contexto daquela história horrorosa que se passou lá na década de 70 e 80 nos Estados Unidos. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a trajetória do Jeff Dahmer. A trajetória dele na série ela é muito bem construída. Eles começam ali pegando ele desde a infância, os primeiros traços de maldade que ele vem apresentando, ele vai construindo a partir daquilo, a partir da sua infância, da sua adolescência problemática, de todo o abandono parental que ele sofreu por parte da mãe, que provavelmente não fica explícito na série. Eu também não fui pesquisar a fundo, mas provavelmente ela tem ali uma esquizofrenia, embora a série ela só trate aquilo tudo como uma depressão pós-parto. Eu acredito que não era só isso, mas essa é a minha opinião. Eu não sou profissional, não sou psicóloga, psiquiatra, nada. É só a minha opinião mesmo. Eu acredito que ela tivesse sim uma esquizofrenia ou algum outro transtorno mental que não foi muito explícito no filme, na série, até porque o objetivo era mostrar o Dahmer, né? E por vezes o pai dele ele fica ali acusando a mãe por conta de todos os remédios que ela tomava. Chegou uma parte da série que o pai disse que ela tomava 26 comprimidos por dia. Então, até onde isso pôde afetar o desenvolvimento do cérebro dele, isso a gente nunca vai saber. E também não sei se é possível dizer que esses remédios interferiram também durante a formação do cérebro, da personalidade dele. Eu não sei dizer isso, mas que a família era desequilibrada, né? Então era todo uma história assim muito bem construída. O filme, a série, ela trouxe essa construção muito bem feita, mas nesse aspecto, na minha opinião, deixou algumas lacunas também. Poderia ter aprofundado um pouco mais, mas eu não sei até onde essa série foi liberada, até onde a família consentiu, a família das vítimas também, porque acaba entrando também nessas questões muito delicadas, e a gente sabe que uma série nem sempre tem o apoio de todo mundo, tem muitas coisas envolvidas. Mas isso aí eu queria dizer que a construção do personagem dele foi muito bem feita, mas que poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais aprofundada. Um outro ponto que eu queria destacar com vocês é a escolha do lugar onde o Jeff foi morar. Por vezes na série a gente vê que ele começa ali morando com a mãe, aí ela o abandona, deixa ele sozinho, ele fica ali naquela casa sozinho por um tempo. Depois o pai dele, numa visita a ele, pergunta como é que tá, porque a casa tá muito bagunçada. Ele fala que a mãe dele foi embora e ele ficou ali sozinho. E a gente já viu também que aconteceu o primeiro assassinato dele, aconteceu durante esse período que ele estava morando sozinho naquela casa.
Depois daquilo, o pai dele tenta de todas as maneiras mandar ele para a faculdade, ele vai, só que ele diz que não consegue acordar cedo para assistir às aulas, então ele acaba sendo expulso da faculdade. O pai dele fala que ele vai para o exército, ele acaba sendo dispensado do exército também. Mas durante esse período no exército foi quando ele aprendeu a fazer aquela mistura química e a drogar também as pessoas para que elas ficassem desacordadas enquanto ele fazia todo aquele ritual macabro de canibalismo. Ainda falando sobre a escolha do lugar onde ele foi morar, depois desse período no exército, ele foi morar com a avó dele, onde ele também acabou cometendo alguns outros assassinatos durante essa estadia com a avó dele. E em um episódio onde a avó dele pega ele com um ela homem, acaba fazendo com que aquele crime não aconteça com aquele homem, pelo menos. E depois ele consegue fugir. Fugir não, né? Eles levam ele até um ônibus e, enfim, né? Ele consegue ser resgatado, embora ele tenha tido uma overdose, tenha denunciado para a polícia. Isso é a coisa que me deixa mais indignada, sabe? Ele já era uma pessoa fichada, com ficha suja. Ele vai, esse homem negro, ele vai... Eu não tinha dito que ele era negro, né? Mas sim, e depois eu vou falar um pouco mais sobre esse ponto também. Esse homem, ele vai e denuncia o Jeff para a polícia, e a polícia não faz nada, sabe? É muito surreal isso. E pensar que isso acontece muito, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é muito revoltante também. Aí depois de um desses momentos que ele acaba sendo muito grosseiro com a avó, o pai ele chega e fala que ele tem que sair de casa, porque a avó já começa também a se incomodar com o cheiro. É bizarro, é surreal. Eu nunca senti o cheiro de um corpo humano em decomposição, mas eu imagino que deve ser um cheiro muito insuportável. Porque um animal, quando morre, a gente já sente aquele desconforto muito grande pelo cheiro, imagina um ser humano, né? Mas enfim, ele acaba indo morar sozinho e ele escolhe um bairro que majoritariamente é constituído por negros e imigrantes e que a polícia não tem muito... não tem vigilância da polícia. Entender, é um bairro onde tecnicamente vai ser muito fácil para ele, enquanto o homem branco, cometer todas essas atrocidades. E em um dado momento, o policial, o investigador que está conversando com ele, ele pergunta, né, por que ele escolheu aquele lugar. Ele fala que é porque o aluguel é barato, e o policial questiona que aquele é um bairro onde tem pouco onde tem pouca vigilância da polícia, pouco acesso, pouco caso, né? A polícia não faz questão de ir lá, e é um bairro constituído majoritariamente por pessoas negras, e aquilo não influencia. E ele fica com aquela cara cínica que dá vontade de quebrar a tela e dar um murro na cara dele, porque a gente sabe que, na verdade, mesmo que não conscientemente, ele escolheu aquilo porque ele sabia que seria um lugar mais fácil para ele cometer todos os crimes que ele queria, né? Porque a gente sabe que o racismo, ele muitas vezes vem do seu subconsciente, porque é uma coisa que está entrelaçada em cada pessoa, porque o racismo, ele é estrutural. Então não adianta a pessoa querer falar que não foi pensando nisso, porque na verdade a gente sabe que foi sim. E a série também, ela traz esse ponto, né, como eu já disse, do abandono parental da mãe, do pai, enfim, sempre estarem jogando ele por canto, mas a gente também percebe como a família foi omissa. A família, a partir do momento que ele foi ali morar com eles viam os sinais, eles viam, a avó dele via ele trazendo homens, ouvia barulhos, ouvia pedidos de socorro, e em nenhum momento ela pensou em intervir, a não ser nesse último momento, como eu disse para vocês, que eu acredito particularmente que foi muito mais movido pelo racismo, por ela ter visto um homem negro ali e imaginado, né, toda aquela... imaginado que aquilo poderia acontecer na casa dela, foi o que primeiramente motivou ela a intervir, e não o caso de ser uma vida que precisava de ajuda. Então é muito delicado essa questão, mas também é algo que precisa ser dito para que a gente possa pensar. O descaso também por parte dos policiais é a coisa mais absurda que existe. Quando a mulher, a Grace, ela chama a polícia, fala que aquele garoto é uma criança, a polícia mesmo assim deixa aquela criança voltar aos cuidados daquele homem, quando aquela mulher nos dias seguintes continua ligando para saber do garoto e tudo. Eles não se importam, e é uma coisa muito, extremamente revoltante,
porque a gente sabe que a série foi baseada num caso real. Esse homem realmente existiu. Toda aquela situação absurda em torno dos policiais, de racismo, de homofobia, de tudo isso aconteceu, realmente é muito revoltante. E a gente vê como essa questão do racismo ainda está tão viva, tão sagaz mesmo agora, sendo que já passaram-se mais de 20 anos do caso do Jeff. Isso ainda acontece, essas coisas, essas situações que deveriam ter acabado, ainda assim seguem acontecendo. Uma cena muito forte pra mim é quando os policiais descobrem que descobrem tudo que ele tá fazendo, né? Quando aquele homem consegue escapar, isso acho que, se não me engano, no primeiro episódio, quando aquele homem consegue fugir do Dumbledore, sai na rua gritando, pedindo ajuda, os policiais voltam lá escoltando ele de volta pra casa daquele homem, mesmo ele falando que ele tentou matar ele. Quando os policiais chegam lá na casa, sentem aquele cheiro insuportável, começam a procurar por pistas e encontram as fotos. E o policial fala: isso é verdade. O Dumbledore tenta fugir e os policiais conseguem contê-lo. Aquela cena pra mim é muito forte, quando a Grace grita, falando que falou pra eles, que ligou, que pediu ajuda e que eles não fizeram nada. Que aqueles crimes todos poderiam ter sido evitados se a polícia tão somente tivesse feito o trabalho dela. É uma cena muito, muito, muito forte. Se vocês ainda não assistiram, vale muito a pena assistir. Mas se vocês têm um estômago fraco, coração fraco, não assistam. Porque apesar de ser uma série que a Netflix, a produção, tomou muito cuidado com as cenas, com a escolha das cenas que iam pro ar. Tanto que na série em si não tem nenhuma cena dele comendo as pessoas, comendo nenhum órgão. Mas a gente sabe que isso aconteceu porque ele fala, né, inclusive para esse homem, primeiro, a última vítima dele que conseguiu escapar, ele fala que vai comer o coração dele. E assim, é surreal, é bizarro, mas vale a pena você assistir, mas só assiste se você tiver um estômago muito forte, se você consegue assistir de fato séries desse tipo, porque é uma série muito que vai te causar muito incômodo. A gente também vê ao longo da série a crueldade e o descaso mesmo com que os policiais tratam todas aquelas pessoas que pedem ajuda pra eles. Até pra mim a cena mais bizarra que tem, quando aquela família do menino de 14 anos que a polícia devolveu pro Dumbledore, quando eles conseguem sair de tudo aquilo, os próprios policiais começam a ligar para a família da vítima e a xingar eles e mandarem eles voltarem para onde eles estavam. Aquilo, para mim, quando mostra que são os policiais, é muito bizarro, porque ao longo do final da série, né, vai caminhando, mostra que o Dahmer, ele tinha fãs, gente. Sim, existiram pessoas que ligavam mandando carta, mandando dinheiro para ele, porque gostaram da história, se identificaram com o que eles fizeram. É muito surreal, mas isso realmente aconteceu. É muito louco. As pessoas nos próximos Halloweens começaram a se vestir deles, se vestir de Dumbledore, começaram a fazer histórias em quadrinhos, a escreverem livros contando a história dele. É muito surreal, muito, muito, muito surreal. Mas é uma coisa que aconteceu, não é um filme, não é uma história de super-herói. E as pessoas naquele momento começaram a pintá-lo como se ele fosse um herói. Uma pessoa que matava e comia pessoas. Vocês entendem isso? É louco. Mas é indignante demais. E pra mim, a cena assim do final, né? Todo o contexto que caminha para o final do Dumbledore, para o assassinato dele, é muito forte. Porque aquele homem, Christopher, ele sentia assim um desconforto, ele ficava, o que ele fez? Porque lá eles não sabiam no presídio o que foi que ele fez, porque senão os presos iam cair em cima dele. Então ele ficou ali e ele, de certa maneira, ele descobriu ele conversando com a secretária ali. Ele acabou pedindo pra ela, eu não sei se foi ela, no filme, na série não fica explícito, mas ele aparece com vários jornais contando toda a história dele. E aquele homem fica tão indignado, com tanto ódio, mas ao mesmo tempo tão comovido pelas vítimas. E pra mim, essa cena assim, é uma das mais fortes do filme, se não a mais forte. Aquele sentimento que toma conta dele, aquela repulsa, aquele ódio, é muito, muito forte. O ator ele foi brilhante, porque realmente parece uma cena... É uma cena que te emociona, eu fiquei toda arrepiada. É uma série assim, fenomenal. Como eu disse, a escolha das cenas é muito boa.
Então, quando ele mostra ali, quando ele vai assassinar o Jeff, ele fala, chega pra ele e fala algumas coisas assim, ah, foi assim que você matou suas vítimas. Ele fala, não, eu os drogava para que eles não sentissem nada. E ele fala, mas agora você vai sentir tudo. E começa a atacar com um bastão de ferro na cabeça dele. E no final, quando o pai tá lá no necrotério, a gente vê que a cabeça dele tá toda esmagada. É louco demais. Mas, não sei, assim, é muito doido. Essa série em si, a construção, o final, é muito. Sabe, parece realmente que é uma história inventada, mas foi uma série real que aconteceu mesmo. Então, gente, a minha análise do vídeo foi só essa. Me desculpem pelos spoilers, eu tenho que aprender a fazer análise sem spoilers. Mas se vocês ainda não assistiram, se vocês não se importam com spoilers, tá aqui essa análise dessa série. Um beijo cheio de carinho pra vocês e até o próximo vídeo.